Amigas e amigos do Clube da História, esse espaço que é para você que gosta de história, que lê história, que é professor de história, que quer ser professor de história, que quer fazer pesquisa, que vive nos livros e viajando na história. Hoje eu vou trazer para a gente conversar uma figura absolutamente incrível, internacional, um professor adorado. Eu tenho trazido muitos colegas, mas é a primeira vez que eu trago um professor, Serge Gruzanski. Estou explicando direitinho o nome dele, porque quando eu ouvi pela primeira vez, dito pela grande Kátia Queiroz Matoso, que chegou no Brasil esnobando lá na USP, dizendo que ninguém conhecia o maior historiador da atualidade, ela falava tão complicado que era difícil a gente entender. Então eu estou dizendo Gruzanski, que é para a gente entender claramente. O Sérgio tem uma carreira internacional de verdade, não é fui ali, voltei aqui, não. O Sérgio ele está o tempo todo entre o México, Paris, Princeton, Belém, Rio de Janeiro e agora China, onde ele recebeu em 2015 um prêmio importantíssimo, o Prêmio Internacional de História na cidade de Wuhan. Sérgio é diretor de institutos importantíssimos, diretor de estudos na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, diretor de estudos também no Centro Nacional de Pesquisas Científicas, tem mais de 20 livros traduzidos no mundo inteiro, nós vamos mostrar depois os livros do Sérgio, que estão traduzidos em português, e eu gostaria de dizer que ele personifica o seu objeto de estudo, porque ele está sempre circulando nesses mundos, apurando quais são as passarelas, quais são, enfim, as hibridações, não é? O que é que nós temos de comum com esse mundo globalizado. E, para finalizar, vale dizer uma coisa importantíssima, ele tem uma pleiade de alunos que, inclusive, lhe dedicaram um livro com homenagens muito carinhosas, justamente revivendo esses momentos de aprendizado fantástico. Eu só sou contra o título, viu, Sérgio? Le Passeur Persévérant, o transmissor perseverante, uma coisinha tão mixórdia, o transmissor apaixonado, porque as aulas do Sérgio não eram aulas, eram verdadeiras viagens. Pessoal, não esqueça de comentar, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. E não esqueça também de ver se você foi sorteado, porque os sorteios têm sido feitos, mas muitas vezes nós entramos em contato e a pessoa não sabe, não responde. Você tem que ver se você foi sorteado nos comentários. Está lá seu nome, os livros têm sido enviados. Se você não recebeu e se você foi sorteado, entra em contato com a gente através dos comentários. Nós hoje temos outros livros para sortear e eu já vou mostrando eles aqui para vocês. Sérgio, falando com você então agora, bem-vindo ao Clube da História, o nosso modesto clube que está crescendo aí com vários entrevistados. Eu queria que você começasse pelo começo. O que te levou a gostar de história? Você, na sua autobiografia, que nós vamos comentar, diz que aos 13 anos você cai num livro sobre história medieval e aí se apaixona. Como é que foi essa passagem? Qual passarela você escolheu? Bom, agradeço o convite, né? O prazer de viajar 45 minutos nesse maravilhoso país que é para mim o Brasil e passar um tempinho com você. Eu diria que quando eu tinha 12 anos, comecei a me interessar com o Egito, as pirâmides. E até tão apaixonado que comecei a pintar as paredes do meu quarto, não? Com representações das tumbas, o que é uma coisa um pouco sinistra das tumbas do Egito, não? E, bom, depois, continuando os estudos, eu sabia que era muito difícil estudar egiptologia, então decidi, de maneira muito mais modesta, entrar na École Nationale des Chartes, ou seja, preparar receber uma formação de arquivista, bibliotecário e também de historiador, um historiador que conhece bastante bem as técnicas da história medieval, não? E quando eu tinha 20 anos, esses são
a história sempre é complicada porque nós historiadores gostamos de explicar tudo e eu não posso explicar. Viajei para um país latino-americano, tinha que ser esse país, o Brasil não foi o Brasil porque o viagem era caríssimo para chegar até o Rio de Janeiro, até São Paulo, viajei até o México e finalmente me fascinou completamente o México. Eu decidi trabalhar sobre a história do México colonial e, sem saberlo, mas depois, com o tempo, me di conta de que estava trabalhando com um país com pirâmides, finalmente. Ou seja, as pirâmides do Egito era uma primeira orientação e finalmente acabei com as pirâmides de Teotihuacan, não? E essa criação de um laço particular muito forte com um país da América Latina antes de ter outros laços com outros países, em particular com o país de você, não? Sérgio, e você rompe, então, metodologicamente com tudo que estava sendo feito. Ainda havia muito resquício de marxismo dentro das universidades francesas, embora a Escola dos Análises já estivesse fazendo grandes progressos, mas você não só pioneiramente vai trabalhar com arquivos mexicanos, revelando para os mexicanos até o que eles não sabiam, porque eles não conheciam metade da documentação que você pioneiramente vai iluminar, mas você introduz esse conceito que é tão caro a você e que você vai perseguir depois em várias obras, que é o conceito de mestiçagem. Está aqui a sua obra publicada, só quero explicar aqui para os nossos amigos que publicar nessa coleção a Bibliothèque des Histoires da Gallimard é um signo de excelência. Quer dizer, quando você defende a sua tese, que é uma tese mexicana em todos os sentidos, com todas as pimentas vermelhas, você dá uma cacetada na forma de fazer história e, ao mesmo tempo, você introduz um conceito que vai revolucionar os estudos sobre a América Latina e depois o mundo todo, que é o conceito de mestiçagens. Esse conceito, para mim, finalmente não surge nos arquivos mexicanos, não? É um conceito nascido na minha convivência, coexistência com a sociedade mexicana. Primeira vez que vivo uma sociedade na qual a gente tem uma origem europeia, ou africana, ou indígena, não? Posso observar isso, não? Então, eu, navegando nos arquivos do século XVI, não, do Renascimento do século XVI, tento entender as raízes, o início desse processo de mistura de gente completamente distinta, mas não unicamente de gente, também sistemas políticos, econômicos, de crenças, de técnicas de comunicação. E, ao mesmo tempo, regressando na minha terra, e para mim a experiência pessoal é tão importante como a experiência dos arquivos das bibliotecas, não? Viajando na minha terra, observo que a sociedade está mudando completamente. Ou seja, na sociedade, na minha cidade, onde eu nasci, no bairro onde eu me eduquei como protestante, não? Havia um templo, uma igreja protestante nesse bairro. Né? Estou falando da minha educação protestante nos anos 60, mas nos anos 80, esse bairro conta com 8 mesquitas, ou seja, a presença do Islã. Não? E a presença de outra gente que são cidadãos europeus, franceses como eu, ou seja, eu observo que a mestiçagem não unicamente é uma condição mexicana ou latino-americana, que a mestiçagem é, finalmente, um problema enorme que nós temos que enfrentar, não unicamente na França ou no norte da França, na minha terra, mas em toda a Europa. Ou seja, estamos entrando numa história na qual a América Latina, o mundo hispânico, o mundo luso entrou no século XV, XVI, XVI, XVIII, muito antes. Ou seja, o que sucede quando gente com memórias passadas, maneiras de viver completamente distintas, tem que coexistir juntos, não? Então, não é eu diria, não é uma preocupação metodológica.
mas bem mesmo desafio da realidade observada no México, na vida cotidiana, desafio da realidade observada cada vez que visitava outra vez a minha terra, a França, não ver que havia uma situação para a Europa completamente nova e que talvez a tarefa do historiador era de escavar o passado, explorar o passado para ver se podia contribuir com outras perspectivas à compreensão desta situação sem precedente, não? O mundo dos intelectuais franceses é um mundo completamente branco, o mundo do Foucault, não? O mundo do Duby, são mundos no qual os europeus são europeus, os franceses são franceses. Hoje, a situação para toda a Europa mudou completamente e, para mim, esse desafio é fundamental para depois revisitar os arquivos do passado e encontrar não explicações, mas perspectivas, não maneiras, abordagens não diferentes. Que você tenta interrogar em que horas são lá embaixo. Eu que morei, você sabe, 20 anos na França, quantas vezes ouvia, mais venez de là-bas, você vem lá de baixo, né? Então lá embaixo somos nós que viemos de baixo. Mas Sérgio, veja, você começa isso, eu diria muito pioneiramente, e até essa experiência nasce, né, da sua vivência lá embaixo, da sua vivência em outro lugar, num momento em que os Estados Unidos, que são a matriz hoje, infelizmente, do pensamento identitário, está rompendo justamente com uma série de normas, a norma do branco e negro, a norma da linha de divisão, da gota de sangue, porque o Obama está se candidatando a presidente e ele começa, né, a campanha dele em silêncio. Há uma placa de chumbo sobre a cor do Obama, parecia que estava se vendo um homem branco, e ele gradativamente sai do armário como mestiço, né? Biracial, birracial. E nós vemos então que hoje há, inclusive, graças a vários pensadores, uma linhagem de cientistas humanos que estão pensando a birracialidade porque eles estão se casando com latinos, com brancos, enfim, com orientais. Quer dizer, a sociedade americana hoje é uma sociedade mestiça. E nós vemos a mesma coisa na França com Pape Ndiaye, que é o ministro atual da Educação, casado com uma moça branca, descreveu o nascimento da filhinha loura de olhos azuis dele. Quer dizer, há uma desmontagem do pensamento identitário. É interessante porque é uma desmontagem que vem da vivência das pessoas. As pessoas começam a se ver realmente como mestiças. E eu queria te perguntar, quer dizer, como é que fica? Por que nós estamos nos vendo mestiços, mas a questão da mestiçagem, e no Brasil é ridículo, né? Como é que os nossos grandes pensadores não se olham no espelho? Um país de pardos, não de negros e brancos, mas de pardos. Por que é que esse tema não está de novo na sala de aula, nos seminários, nos laboratórios de pesquisa, na sua opinião? Bom, a primeira razão é a rotina acadêmica, a rotina da universidade. A universidade não é um lugar de criação intelectual, é um lugar de repetição, de reprodução de saberes. Então, acho que esperar da universidade as mudanças é uma ilusão. Bom, dois, pensar a mestiçagem é tentar pensar a complexidade. Porque a mestiçagem não é um fenômeno, um epifenômeno cultural. Mestiçagem tem a ver com a política, com a fé, as crenças, a psicologia. As neurociências hoje se interessam pela mestiçagem, as mestiçagens, não? Então, é uma maneira de repensar as relações entre disciplinas completamente distintas que seguem completamente fragmentadas no mundo acadêmico para os historiadores. Terceira razão é que, apesar de nós termos agora na França um secretário de educação que de origem de cor negra, tem uma resistência enorme por parte da metade da população. Ou seja,
eu sempre utilizo esse termo de mestiços de luxo, ou seja, os sistemas de poder da sociedade, até na época colonial, sempre utilizaram casos excepcionais. Obama, esse secretário de Educação, para dar a impressão que tudo tinha mudado, quando as coisas não mudaram tanto. Então, isso também me parece outro obstáculo. E, finalmente, muito difícil para um francês, muito mais que para um norte-americano, ter que reconhecer que temos que passar de uma história nacional, com uma memória nacional, a uma história plural, com uma pluralidade de memórias. Aceitar que um francês pode ser também um latino-americano, um asiático, um africano. Isso é o rechaço, não é explícito. O rechaço é silencioso. E também considero que é muito difícil reconhecer que aceitar essa ruptura histórica, que é uma ruptura enorme com uma tradição que remonta ao século XVI até antes, não, de continuidade. Não? E a gente não sabe como, sobretudo, pensar essa nova situação. Vocês conhecem melhor do que eu todos os pensadores franceses. Eles, o Foucault, o Bourdieu, sempre pensaram a França em termos de uma sociedade homogênea, branca, europeia. Todos os modelos que eles inventaram, criaram, analisaram, propuseram, não podem funcionar para a sociedade francesa, e sempre insisto, é um fenômeno completamente europeu. Eu sempre lembro uma visita em Múrcia, na Espanha, não? E um jovem, não, que estava preparando um doutorado, me organizou uma visita nas redondezas da cidade, não? E fazendo uma pergunta: professor, na minha turma tenho uma terceira parte de católicos que são cristãos velhos, não? Como se diz na Espanha. Uma terceira parte que são magrebíes e o resto são equatorianos. Quando falou da reconquista da Espanha, a queda de Granada, os que são muçulmanos gritam dizendo: não, a Espanha é muçulmana, não é cristã. Não? Quando falou da conquista da América, os índios, porque são índios do Equador, não? Equatorianos gritam: não é conquista, genocídio. Não? Então, esse coitado de mestre, não? Da escola não sabia, e isso é uma situação, para mim, paradigmática, ou seja, ele tem todas as boas intenções, não sabe como ensinar uma história a partir de 3 memórias distintas e como articular essas memórias. Essa situação de Múrcia é uma situação em toda a França, em Alemanha, em Bélgica, em toda a Europa. Estamos frente a essa situação. E na maior parte do mundo acadêmico não existem respostas, receitas, não? Método. Já temos uma resposta aqui quando você escreveu A Máquina de Fazer o Tempo Voltar para Trás, quando a Europa escreve a história do mundo. Então isso aí já você, mais uma vez pioneiramente, já deu partida aí numa questão que nós vamos ter que dar respostas. O que eu acho, Sérgio, quando você fala em rechaço, é que há uma mistura de preconceito racial com a questão da mestiçagem. Todo mundo acha que a mestiçagem é uma forma boboca, ingênua, adulcorada de tratar de preconceito, mas não estamos falando da mesma coisa. É importante que isso fique claro, né? O Achille Mbembe diz muito bem que o racismo é transcultural, ou seja, desde que o mundo é mundo, até hoje, em todas as culturas, em todos os momentos. Então, é preciso separar o tema da mestiçagem do tema do racismo, que eu acho que alguns intelectuais têm dificuldade de fazer. Né? Quem conhece história conhece perfeitamente as diferenças, mas jornalistas e o público em geral têm um pouco de reticência. E aí eu aproveito então para perguntar a você uma outra coisa, né? Que eu acho que é um caminho para nós começarmos a separar o que é mestiçagens, a compreensão das mestiçagens, ver o mundo
mundo globalizado, ver esse mundo mestiço, ver esse mundo, né, como esse professor de Múrcia está tentando entender, né, que é a questão da história pública. O Brasil absorve muito rapidamente conceitos alienígenas, estrangeiros. E eu lembro que quando eu saí da USP para fazer divulgação, eu fui muito criticada, porque ninguém podia fazer divulgação, mas a história pública nada mais é do que outro nome para divulgação. E o nosso querido Jacques Le Goff, em 99, dizia que há 3 pilares para o historiador. Ele tem que fazer pesquisa, ele tem que dar aula e ele tem que vulgarizar história. Foi a expressão que ele usou. Como é que está esse tema na França hoje? Como é que essa vulgarização está acontecendo? Eu não vejo acontecer história pública na França, né? Eu vejo o desaparecimento dos historiadores dos jornais, da televisão, dos programas. Hoje são chamados jornalistas o tempo todo que dão opiniões, não dão conteúdo histórico. Então, aproveitando, né, imaginando que a vulgarização ou a história pública poderiam ajudar a diferenciar racismo e mestiçagem. Como é que está essa questão na França, Sérgio? Bom, concordo com você, ou seja, quais são os programas de história na televisão, nos mídias são história local, chamo de história local a história nacional, a história dos reis, de Marie Antoinette, de Versailles, ou seja, uma história muito arcaica, finalmente, não? Da primeira metade do século XX. Não? A vulgarização, eu tento colaborar com isso, começa com os professores do secundário. E a zona na qual existe, ao mesmo tempo, uma demanda, ou seja, inquietude, curiosidade, não? Dificuldade também para aplicar os programas de ensino, não? Então, esse meio que representa para mim o caminho para esta vulgarização, que tem que passar através das escolas, porque os mídias já não funcionam. Não funcionam por razões também biológicas. O público tradicional da história, ou seja, o público culto, o público da minha idade, está desaparecendo rapidamente. Não? Então, o novo público não tem uma cultura geral, ou seja, não tem elementos, pontos de referência que são elementais para fazer um discurso que forçosamente é um discurso da complexidade. Quando eu hablo da mestiçagem, não é branco-negro ou negro-branco ou rojo, não? Temos que entrar em uma sofisticação do pensamento e o sistema atual, o sistema dos mídias é um sistema demasiado rápido, ou seja, a gente exige não são unicamente os periodistas podem ser excelentes, só que apresentar um livro como a mim sucedeu em 2 minutos. Você tem 120 segundos para apresentar seu livro, não? É uma experiência interessante, mas a nível intelectual é completamente inútil, não? E perigosa, não? Então, acho que nesse caminho dos professores, dos mestres do secundário, que através deles e também com a colaboração dos museus. Eu passei muito tempo com professores da cidade de Nimes e com o Museu de Nimes. Vou dar um exemplo muito rápido, porque em Nimes era uma cidade de indústria textil muito importante no antigo regime até o século XIX. E nessa cidade se inventou o denim, ou seja, esse tipo de tecido que vai utilizar Lévi-Strauss nos Estados Unidos, não? Visitando com os alunos, não? Desses liceus, desses colégios, este museu, a gente tem uma oportunidade de mostrar o denim e explicar o laço entre Nimes, a cidade, e Nova York, e o século XIX. E nesse mesmo museu tem cochinilla, ou seja, acho que em português a gente entende, não? Importada desde o México na época colonial, porque havia relações entre a cidade de Nimes e o México espanhol, não? Então, a partir dos objetos, a partir dos museus, e nós temos a sorte, nós franceses e francesas, de ter muitíssimos museus, a colaboração entre os liceus e os museus
ajuda a criar zonas, redes de circulação e de vulgarização. São tentativas não modestas, mas importantes já agora, e uma possibilidade justamente de utilizar outros caminhos para reescrever, reexplicar a história, explicar que a história de Nimes é muito importante para essa gente que vive nessa região, mas que Nimes, desde muitos séculos, tem relações com o Peru, com o México, com Nova York. E a partir disso, abrir a mente dos jovens, mas também dos mestres, dos professores, não? Que não sempre pensam nesses termos interoceânicos. Não? Acho que essa é uma maneira bem concreta de, pouco a pouco, construir essa vulgarização sem esperar nada dos mídias que cultivam outra forma de história, que tem seu interesse também, mas que não corresponde às exigências do mundo contemporâneo e, sobretudo, das novas gerações. Sérgio, para terminar, infelizmente, porque eu ficaria conversando aqui com você horas, você acha que as ciências humanas devem e podem trabalhar pela democracia, essa democracia que está tão abalada no mundo? Eu considero que, para mim, a história, não? Que a minha ciência humana não é uma maneira de produzir verdade, é uma maneira de cultivar, de ensinar um olhar crítico sobre todas as coisas, incluso sobre o sistema digital que estamos usando aqui nessa tarde parisina, não? Então, eu insisto muito sobre o olhar crítico, não é propor uma verdade ou explicar que isso está bom, isso está mal, é que a gente, utilizando a distância do passado, mas também as distâncias cronológicas e as distâncias geográficas, pensar a Europa a partir do Brasil, pensar a Europa a partir do México, ou pensar o Brasil a partir da Europa. Essas distâncias e também pensar através dos séculos. A história não unicamente a história do século XX ou da segunda metade do século XX, como você sabe, a história é uma série de passados, e certos passados, em particular para mim o passado latino-americano, tem uma atualidade enorme para o presente do nosso mundo mundializado, globalizado de hoje. Ok, Sérgio, querido, olha, não sei como agradecer, seus livros maravilhosos estão aqui, você está fazendo alguma coisa nova, gostaria de contar para a gente o que você está pesquisando, o que nós podemos esperar do Sérgio Gruzanski agora? Um livro sobre quando os índios falavam o latim, ou seja, sobre a revolução alfabética no Novo Mundo, no século XVI, e o terceiro volume dessa biografia, autobiografia, não? E a parte que acaba sobre a minha chegada no Brasil em 1996, em condições que vocês conhecem bastante bem, não? Será o volume 3, o fim da trilogia. Você sempre nos surpreende, índios falando latim, realmente é uma maravilha. Tudo isso nos estimula, Sérgio. O seu trabalho realmente é um grande estímulo e eu conto com você, você vai pensando nisso. Nós estamos preparando para a editora Unesp, para final de 23, vai ser lançado em 24, Histórias das Mestiçagens no Brasil. Eu acho um tema da maior importância, porque essa palavra sumiu aí do vocabulário dos pensadores do Brasil e nós temos que trazê-la de volta. Eu estou contando com você, Sérgio. Um beijo grande. Agradeço o convite, um beijo e muita saudade do Brasil, de você e de todos os amigos e amigas do Brasil. Tchau. Gente, alguns dos livros do Sérgio, aqui a tese dele, que foi um sucesso, volto a dizer, ninguém publica pela Gallimard impunemente, né, tem que ser um gênio. Depois essa coleção maravilhosa que ele fez com a Carmen Bernal, que é uma intelectual que mora no México e que trouxe muita coisa para o desenvolvimento das teses do Sérgio, da conquista até a descoberta, e as mestiçagens, que é o grande livro dele. Esse é o livro fundamental, né, que está traduzido para o português, O Pensamento Mestiço, Conversas com um Mestiço da Nova Espanha, e esse livro é absolutamente fantástico, porque é a história de um conquistador e de uma índia,
e ele se torna ao mesmo tempo intérprete e homem de negócios. Então é incrível como nesse documento excepcional o Sérgio recupera a voz, né, desse homem que vai fazer a passarela entre uma cultura e outra. De novo, a máquina de voltar o tempo para trás, quando a Europa se resolveu escrever sobre a história do mundo, que é uma crítica que ele faz, não é o único europeu a fazer essa crítica sobre de como a Europa se apropria da história mundo para falar de outros povos. Esse livro, que é o único que eu tenho em português, Rio de Janeiro, Cidade Mestiça, né, que ele vai fazer para a Companhia das Letras. Esse livro que tem um título muito venenosinho, Que Horas São Lá Embaixo, né? Em que o Sérgio vai falar também da experiência da mundialização e como é que hoje o fluxo de informações acaba acelerando a compreensão que nós temos dos tempos modernos e como é que se confronta, muito interessante, narrativas da Ásia e, do caso, ele trabalha com a Turquia, dos otomanos e da América Latina. A Águia e o Dragão, toda a história da mundialização a partir do século XVI, a autobiografia dele, tá aqui o Sérgio garotinho, olha a carinha dele aqui na frente, ó. Não mudou muito não, porque tá ficando careca, tá parecido, a cara dele não muda, né? Que é a autobiografia dele, os anos todos dele de infância, né, até a juventude, a descoberta da televisão, do bambolê, da discoteca, do chocolate com os amigos no café, e depois de como é que ele gradativamente vai deixando a cidade natal dele depois da morte da mãe, e o passado também do pai, que foi soldado na Segunda Guerra Mundial e foi preso pelos nazistas. E essa aqui é a linda homenagem, né, que a Carmen Salazar Soller e o Eduardo França Paiva, meu querido amigo, colega, né, que eu pude levar para Paris e apresentar ao Sérgio, fizeram para ele, com vários autores colaborando, inclusive a minha querida colega Laura de Mello e Souza, todos nós que passamos por essas viagens que eram as aulas do Sérgio, deixamos aí o nosso testemunho de admiração, de afeto, de apreço, mas sobretudo de grande respeito pelo imenso intelectual que ele é. Gente, mais um sorteio da minha humilde pessoa aqui na Turma da Mônica, finalmente o Brasil Independente, o Cebolinha me chamando de professor Lamelli, tá aqui, vamos sortear mais um exemplar da Tarsila, que é uma vida que vale a pena ser conhecida, quem trabalha com mulheres, quem trabalha com gênero, uma mulher que soube se reinventar e sair do sofrimento de uma maneira fantástica. Mais um livro do nosso querido amigo Giancarlo Mello, que já deu aí um live com a gente, Na Cor da Pele, O Negro. E esse livro, para quem gosta de história medieval, a história da primeira cruzada, da libertação da Terra Santa, né? E o autor, o Peter Frankopan, mostra que não foi só do lado dos católicos aí entusiasmados em apoiar o Papa e recuperar Constantinopla, mas também do lado de Constantinopla houve um movimento importante de solicitação dessa cruzada. Então o livro também, um tema novo, o livro é uma maravilha, o livro novo publicado pela Crítica.